anos aproximadamente, cheguei em casa do trabalho. Fiquei acordado, em oração, e depois fui dormir. E, de repente, me encontrei diante de uma luz muito brilhante. E eu sabia, de algum modo, que estava diante de Deus. Eu também sabia que Ele me mostrara certas coisas, e a certa altura, vi um pergaminho que se desdobrou, revelando-me vívidas imagens. Eu despertei e as escrevi. Um exemplo, o mais conhecido, é a visão que tive em 2010, quando vi nuvens negras erguendo-se sobre o Vaticano. Acordei e escrevi que o Papa Bento XVI iria se aposentar em abril de 2012. Comecei a falar disso publicamente e fui até ao programa do Sid Roth em 2011 e fiz essa previsão. Passou 2012 e, à primeira vista, não pareceu que o Papa havia renunciado. Mas então, como o mundo sabe hoje, em fevereiro de 2013, o Vaticano anunciou que o Papa Bento XVI renunciaria. E no mesmo dia, o Jornal do Vaticano, L'Osservatore Romano, prestou uma entrevista ao The New York Times, na qual admitiu que o Papa Bento XVI renunciaria oficialmente, secretamente, em março de 2012 e que em abril de 2012 a Santa Sé o homologou. Of 2012, it became official with the Curia, the Roman government. E aprovaram a sua renúncia. Então meu telefone começou a tocar sem parar. Todo mundo queria saber quem era. A minha fonte infiltrada no Vaticano, quem me passara a informação. E eu brincava, dizendo que se lhes contasse que era o Espírito Santo, isso os deixaria confusos de vez. Há cerca de um ano, essa experiência que tive ao longo de toda a minha vida adulta aconteceu novamente. Eu estava no alto de uma montanha, não sei onde, cercado por milhares e milhares de pessoas. E todo mundo estava em pânico. Todo mundo estava gritando e correndo, olhando para trás, inclusive eu. E essa parte da visão me foi a mais aterrorizante e a mais real. Porque para a minha mente, aquilo estava realmente se passando. Lembro-me que olhei para trás e vi uma gigante montanha em chamas, rompendo a atmosfera e se despedaçando à medida que se aproximava da superfície da Terra em grande velocidade. E enquanto corríamos, essa rocha caiu no Oceano Pacífico. E todos nós perdemos o equilíbrio e caímos. Pareceu-me que o planeta todo estremecia tão violentamente que não pudemos nos manter em pé. E eu ouvi um horrível estalido, como se o manto da Terra estivesse a se romper. Olhei novamente para trás e vi um gigantesco tsunami, uma colossal muralha de água, erguendo-se por sobre a montanha onde eu estava. E eu sabia que estávamos todos prestes a perecer. Mas então, como que duas grandes mãos levantaram-me até os ares, pelas axilas, de modo que passei a ver o planeta desde cima. E era horrível, era aterrorizante conforme as águas engolfavam aquelas desesperadas pessoas que gritavam, choravam e oravam. Então testemunhei algo que só compreendi depois, pois não sou cientista. Tudo o que eu pude fazer foi escrever o que vi e depois verificá-lo. E o que vi é exatamente o que, segundo os cientistas, aconteceria. Quando aquela imensa rocha caiu no Oceano Pacífico, as águas ferveram e o vapor resultante subiu até a atmosfera superior. E uma série de formações de furacões começou a se mover pelos hemisférios da Terra. Então, um outro pedaço enorme daquela rocha, o qual se destacou dela, ao entrar na atmosfera, impactou a Terra e ativou uma série de vulcões. E todas essas substâncias foram lançadas na atmosfera.
e, sendo levadas pelas correntes de vento, espalharam-se por toda a terra. E muito breve, em alguns dias, essas substâncias escureceram boa parte do Sol, da Lua e das estrelas. Então, acordei. Eu estava aterrorizado, quase caí da cama, literalmente. Tomei uma folha de papel, a qual aprendi a manter sempre próximo da cama, com uma caneta, e comecei a registrar todos os detalhes minuciosos, um após o outro, de tudo quanto vira e experienciara. Porém, antes de fazê-lo, como que uma voz falou, dizendo uma única palavra: Apófis. Ora, eu sabia que havia um antigo deus do caos egípcio, chamado Apófis. O inimigo da luz, o inimigo de Ra. Disso eu sabia, embora não muito além. Eu sabia também que, em 2004, a NASA descobriu um asteroide no Observatório Nacional Kitt Peak. Na época, chamaram-lhe de Apófis, inspirados nesse deus egípcio da destruição. Em 2004, a NASA especulou que havia uma probabilidade suficientemente séria de que Apófis impactaria a Terra em 2029 e o colocaram na sua lista de asteroides a vigiar. Posteriormente, diminuíram a chance de impacto daqui a cerca de 9 anos. Porém, depois descobri que o fizeram provavelmente porque estão envolvidos numa operação de ocultação e que as chances de Apófis atingir a Terra em 2029 são muito maiores do que eles admitiram no momento. Aliás, no meu livro, eu investigo o assunto, não da conspiração. Entrevistei astrônomos da NASA, gente credenciada para ter acesso aos maiores sigilos de Estado. O tenente-coronel Robert McGuinness, do Pentágono, que foi analista-chefe ali, o qual colocou-me em contato com especialistas em um pacto de asteroides, tais como Nathan Myhrvold, o qual é figura continuamente na lista dos 100 maiores pensadores científicos do mundo, um verdadeiro polímata, autor de mais de 800 patentes, supervisor do departamento científico da Microsoft, um dos mais geniais homens do mundo. Ele publicou recentemente um artigo científico revisado numa revista de astronomia, no qual ele acusa a NASA de uma total operação de ocultação da ameaça apresentada por Apófis e por alguns outros asteroides. Tendo feito essa pesquisa, concluí que justamente numa sexta-feira 13, em abril de 2029, Apófis atingirá a Terra. As características desse asteroide são aterradoras. Ele tem 370 metros de largura. Equivalente a 4 campos de futebol americano. Estima-se que pese 200 milhões de toneladas. Sua velocidade é 45 mil quilômetros por hora. E se, como prevejo, ele impactar a Terra em 2029, os cientistas dizem que equivalerá à detonação de 65 mil bombas atômicas, do porte daquelas lançadas em Hiroshima e Nagasaki, na Segunda Guerra Mundial, e que, literalmente, afundaram a ilha do Japão. Dizem que, no mínimo, dezenas de milhões de pessoas morrerão, e possivelmente bilhões de pessoas. A NASA diz que se esse asteroide atingir a Terra, cairá sobre a região da fronteira entre México e a Califórnia, região de alta densidade populacional. Logo, é fácil entender por que a minha visão foi tão aterrorizante. Entretanto, Lucas fala dos sinais nas estrelas. Apocalipse 8 fala acerca de uma poderosa rocha, chamada Absinto, a qual creio ser Apófis. Todos esses eventos, segundo a Bíblia, se seguirão aquele momento em que os crentes em Jesus devem erguer os seus olhos, porque a sua redenção está próxima. E se crê no arrebatamento, você sabe que não está designado para a ira de Deus.
e que provavelmente nem estará mais aqui quando esse evento acontecer, mas ocorrerá em breve, e independentemente da sua visão escatológica e profética, constitui para os cristãos de qualquer espécie uma oportunidade de se tornarem pregadores do Evangelho. Paulo disse: "Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder, o dunamis, a dinamite de Deus, que pode converter desde o judeu até o gentio." E é este que espero ser o efeito da mensagem do meu livro, A Profecia do Absinto, acender uma paixão, porque na minha visão, testemunhei as pessoas do mundo inteiro, com a face ao chão, implorando que Deus as livrasse dessa ameaça. E há precedentes na Bíblia em que Deus desviou o seu juízo, como no caso de Nínive, onde Jonas pregou. Como Deus diz em Joel: "Se vos voltardes para mim, com todo o vosso coração e alma e mente, então a praga dos gafanhotos não virá, e eu vos enviarei uma bênção, em vez de uma maldição." E até mesmo um dos mais famosos astrônomos europeus diz que há uma real possibilidade de que Apófis atravessa uma janela, como ele chama, entre a Terra e Marte, sendo rebatido ao espaço, para retornar exatamente 7 anos depois.